Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso desafio Entenda e Reduza a Sua Ansiedade, uma semana especial cheia de conteúdos para você conhecer a sua ansiedade, aprender e usar técnicas e recursos para você reduzir a sua ansiedade, tá certo? Lembrando que as aulas estão aqui gravadas. Aí, depois, elas vão lá para o grupo do WhatsApp, tudo bem? Então, você que está chegando agora, essa aula está sendo gravada no nosso desafio por um motivo de viagem durante essa semana, tá certo? Mas você não vai perder nadinha, nadinha, nadinha. Em algum lugar aqui vai ter um link para você acessar essa aula e vamos lá? Mãos à obra. Então, quais são os gatilhos da ansiedade e como sair de uma crise aguda? Então, vamos lá? Gente, lembrando o seguinte, né? Você que está chegando agora e para quem já acompanhou os outros vídeos, é sempre bom lembrar que a ansiedade é sempre um medo antecipatório. É um medo antecipatório, ou seja, é um medo de algo que vai acontecer. Então, você antecipa um perigo, você antecipa algo ruim que vai acontecer. Então, dentro da ansiedade, a grande dificuldade é essa, em lidar com esses tipos de pensamentos negativos, né? De que sempre o pior vai acontecer e estar sempre querendo se preparar para o pior que vai acontecer, certo? Então, dentro dessa perspectiva, né? O que o nosso cérebro faz? Toda vez que você pensa que algo pode ser perigoso, né? Eu vou fazer uma prova, eu preciso conversar com meu chefe, enfim, toda vez que você vai fazer algo que você identifica que isso é um perigo, que você vai passar vergonha, que alguma coisa ruim pode acontecer, o seu cérebro envia mensagens para o corpo através da adrenalina, preparando para que você lute ou fuja deste perigo. Então, dentro disso, aí o que acontece, né? Quando o cérebro manda mensagens, então assim, como funciona o nosso corpo? Então, dá palpitação, dá tremor, dá náusea, dá aperto no peito, dá diarreia, dá constipação, tá? Então, o nosso corpo pensa desse jeito. Como é que a gente fica pensando, né? Eu só posso estar tendo um infarto, isso, né, de novo está acontecendo. O que está acontecendo? Eu não estou tendo controle, eu vou perder, eu vou morrer, né? E os comportamentos, né? Aí a pessoa passa a ter comportamentos principalmente de evitação. Então, não quer sair de casa sozinha, não quer ir para lugar nenhum sozinho, né? Não quer estar em lugar aberto sozinho, lugar fechado sozinho, né? E não evita ir em locais onde passou mal, certo? Então, vira um círculo vicioso, que são esses 3 pilares da ansiedade: pensamentos, sensações físicas e comportamentos. Então, esse tipo de coisa vai se cronificando ao longo dos anos, ao longo do tempo, né? E vai ficando cada vez pior. Então, o que o cérebro identifica como gatilho, né? Para ligar todo esse circuito? Primeiro a gente tô aqui com as minhas colinhas, lógico, né, gente? Como eu sempre digo, memória de elefante aqui nós não tem. Então, nós temos aqui 3 gatilhos principais que são responsáveis por ativar esse circuito, tá? Os 3 gatilhos principais são as indefinições, a falta de controle e os dilemas da nossa vida, certo? Então, as indefinições: eu não sei quando essa pandemia vai acabar, eu não sei quando as coisas vão melhorar, eu não sei quando eu vou voltar a ter minha vida normal, eu não sei quando meus filhos vão voltar para a aula. Mamãe, quando é que eu vou voltar para a aula? Né? Quando é que eu vou ver minha tia e meus amiguinhos de novo? Grandes indefinições que a gente neste momento está vivendo, tá certo? Falta de controle, que também ajuda na questão da indefinição. Então, a gente não tem controle sobre o outro, a gente não tem controle sobre a doença, a gente não tem controle sobre as medidas de restrição, né, que os governos podem colocar
pra gente, né? A gente não tem controle sobre o outro que está saindo na rua sem máscara, que está desprotegido, né? Então, estou usando alguns exemplos mais atuais, mas que de fato a gente não tem controle sobre o que pode acontecer, sobre o que vai acontecer, né? Nem com a gente, nem com as outras pessoas. Por mais que a gente tente, que a gente se esforce, que a gente faça a nossa parte, porém a gente não tem um controle absoluto sobre tudo, sobre essas coisas, né? E o terceiro são os dilemas. Então, caso eu compre uma bicicleta, né? Eu viajo ou fico em casa, ou eu guardo esse dinheiro para uma outra coisa. Poxa, mas eu tô tão cansada, eu tava tanto precisando, né, relaxar. A gente vai todo mundo no mercado ou eu só vou e vocês ficam em casa? Então, assim, são dilemas, coisas do cotidiano mesmo, decisões a serem tomadas, que geram sim muita ansiedade, tá certo? Então, esses são os três principais, tá? E mais, a gente também tem os gatilhos que são específicos. Então, vou citar aqui alguns e dar alguns exemplos de gatilhos que geralmente podem desencadear crises de ansiedade. Problemas de saúde, né? O primeiro deles, um específico, problemas de saúde. Então, a gente está aí mundialmente falando do Covid-19 e que é um problema de saúde mundialmente conhecido, mundialmente temido, e assim estamos lutando contra ele. Porém, existem outros problemas de saúde que podem nos afetar demais. Aqui no Brasil, a gente tem outras doenças. E esse tipo de doenças trazem muita ansiedade, tanto para a pessoa que está doente, quanto para os familiares que estão cuidando da pessoa. Né? Vai precisar internar, não vai? Se precisar internar, não tem leito, não tem UTI, corre o risco de pegar outras doenças, uma infecção hospitalar. Então, todo problema de saúde, ele é muito ansiogênico, porque é uma indefinição danada, você não tem controle como a doença vai reagir dentro de você, como seu corpo vai responder, como está o seu sistema imunológico para responder, né, a essa doença que está aí dentro de você ou dentro, né, da sua família. Então, doenças, problemas de saúde são coisas que geralmente são muito ansiogênicas para a grande maioria das pessoas. Medicações também são muito ansiogênicas, porque tem medicações que dão muitos efeitos colaterais. Então, tem medicação que a pessoa começa a tomar para determinada coisa. Então, assim, vou dar só um exemplo prático que ocorre na maioria das pessoas. Tem descongestionantes nasais, né, que você passa para desentupir o nariz, que esses descongestionantes, eles dão taquicardia. E esse tipo de sintoma, de efeito colateral de uma medicação simples que é para desentupir o nariz, pode desencadear uma crise de ansiedade, porque se dá uma taquicardia, o cérebro já entende, opa, tem perigo aqui, eu preciso preparar o corpo para me proteger. Então, libera adrenalina e aí o efeito colateral de uma medicação simples pode se tornar uma crise de ansiedade. Então, é muito importante ter a orientação do médico, não tome medicação sem a prescrição médica, sem entender os efeitos colaterais, sem entender a história prévia que você tem, tá certo? Outra coisa também que é muito ansiogênico, gente, é fazer uso de álcool. Nós não estamos falando aqui de uma cervejinha, um vinhozinho no final de semana para relaxar, né? Nós estamos falando de uso abusivo de álcool. Muitas pessoas que têm ansiedade, elas fazem uso abusivo de álcool. Para quê? Com a esperança de que o álcool vai dar aquela sensação de relaxamento para amenizar a ansiedade, né? O álcool, inicialmente, ele tem essa função. Então, ele traz no início aquele alívio, aquele relaxamento. Porém, o álcool, ele é depressor do sistema nervoso central. O que isso significa? Depois de um tempo, né, aqueles sintomas de relaxamento, o cérebro, ele entende aquilo, assim, como algo que não fez bem para ele. Então, ele deprime. Por isso que depois de beber, vem a ressaca, né? O que é a ressaca? É você estar todo para baixo, seu corpo está todo para baixo, é aquela sonolência, indisposição, né? Então, o que é isso, na verdade? É o efeito rebote. O álcool traz um efeito rebote. Então, você vai buscando alívio, mas no final você tem
né? Na verdade, é o contrário do alívio, né? Você tem uma descarga ali física e mental também, né? Então, você busca o álcool para aliviar a ansiedade, só que no outro dia você tá tão para baixo, você tá tão mal e você tá novamente tão ansioso que qual é vamos dizer assim, o que acontece então, né? Então a pessoa tende, porque ele tá deprimido, tá ansioso, a vida continua do mesmo jeito, os problemas não passaram, a beber mais. E quanto mais bebe, né, mais o cérebro vai precisar de mais quantidade de álcool para atingir aqueles efeitos benéficos, né, aqueles alívios do início. Então, cada vez mais o organismo precisa de maiores quantidades para poder ter os mesmos efeitos. Então, por isso que a ansiedade ela é piorada com o uso de álcool devido a esse efeito rebote do dia seguinte. E isso pode sim desencadear crises de ansiedade, além do que o seu corpo está todo intoxicado pelo álcool, né? Então, esses tipos de informação física pode ser considerada pelo cérebro como um perigo e ativar sim uma crise de ansiedade. Outro alimento também que é assim ansiogênico, quando as pessoas fazem uso abusivo dele, é o café. O café contém cafeína, cafeína é estimulante. Então, se você já é uma pessoa muito ansiosa e você faz um uso abusivo do café, bebe café demais, o café e a cafeína em excesso causa taquicardia, palpitação, agitação. Em pequenos níveis, ele é bom, ele é um pequeno estimulante. Porém, quando a gente usa demais, né, você fica agitado, o coração batendo forte, você fica mais ativo, né, no sentido de alerta e ativo, e isso também, o cérebro pode entender que isso é um perigo, tá? Tem alguma coisa acontecendo perigoso, então ele libera adrenalina, libera aquela descarga de tensão para que você se prepare, né? E isso pode ativar sim uma crise de ansiedade, como eu disse no início do vídeo, tá bom? Outra coisa também é o jejum prolongado. Fome durante grandes períodos de tempo, né? O cérebro entende como um perigo, a gente não pode passar fome. O nosso organismo precisa, né? O nosso corpo precisa estar hidratado e precisa estar bem alimentado para que ele funcione normalmente, para que ele não fique intoxicado. Então, o álcool em excesso, o café em excesso e o jejum prolongado provocam sensações físicas desagradáveis. E para quem já presta atenção em qualquer sintoma, pequeno sintoma, isso pode ser um gatilho para ansiedade. Além do mais, o jejum prolongado, ele dá uma desmotivação, ele dá um cansaço, ele dá muita irritação, né? E dá hipoglicemia também. Então, o corpo entende essas quedas bruscas, né? Essas oscilações bruscas como perigosas. E pode sim ativar a crise de ansiedade com todos aqueles sintomas muito ruins e desagradáveis, tá certo? Pensamentos negativos também, numa grande maioria, são os maiores responsáveis por trazerem crises de ansiedade. Tipo, eu vou ser demitida, o meu chefe vai me mandar embora, por isso que ele quer conversar comigo, porque ele vai me mandar embora, ele vai me mandar embora, e a gente está numa pandemia, como é que eu vou fazer, como é que eu vou alimentar meus filhos, como é que eu vou fazer? Então, assim, nada aconteceu, nada sugere que isso vá acontecer, porém, o pensamento negativo, de tanto que ele fica, repetindo, ele pode sim desencadear uma crise de ansiedade, porque você se vê num beco sem saída, é isso, pronto, acabou. E o nível de ansiedade só aumenta. E aí o cérebro entende, gente, isso é muito perigoso, ser mandado embora é muito perigoso. Isso não é uma possibilidade, isso é um fato. E ser mandado embora, então, peraí, vamos me preparar para isso. Chuva de adrenalina, crise de ansiedade, tá certo? Coisas novas, vamos supor assim, novas coisas que acontecem na nossa vida. Planos que saem do controle. Então, você fez um planejamento para fazer uma viagem, aí a companhia aérea resolve remarcar sua viagem. Pronto, mudança de planos, isso é totalmente ansiogênico, porque você tem que se reestruturar e se reorganizar. E um dos comportamentos da pessoa ansiosa é ter o controle das coisas, né?
querer ter tudo certinho, tudo controladinho. E quando isso acontece, planos saem do controle, isso pode sim trazer uma descarga e ser um gatilho para a sua ansiedade. Pessoas que são multitarefas, que fazem muitas coisas ao mesmo tempo, também vivem num nível elevado de ansiedade. Isso durante algum tempo funciona, a pessoa consegue funcionar multitarefas, né, durante bom tempo, mas depois isso sobrecarrega o nosso cérebro, sobrecarrega os nossos níveis de energia, vai drenando, isso vai sugando as nossas energias. Porque o nosso cérebro, na verdade, ele não foi feito para fazer várias coisas ao mesmo tempo. O nosso cérebro foi programado para fazer uma coisa ao mesmo tempo. E quando a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo, a gente não consegue fazer as várias coisas bem feitas, né? E isso gera muita ansiedade, porque geralmente o ansioso também tem um padrão elevado de qualidade. Se ele faz muitas coisas seguidas, ele não vai ter um padrão de qualidade, né? Do jeito que ele quer. E isso gera também muita ansiedade, né? Situações mal resolvidas com o marido, com os filhos, com o vizinho, recordações negativas, ficar pensando no que aconteceu, a gente brigou, e agora? Será que ele vai embora? E a gente teve essa discussão, será que nunca mais vai falar comigo? Então, são situações que podem desencadear também crises de ansiedade. Nesses tempos de pandemia, a gente lê muita coisa, a gente escuta muita coisa, a gente tem muitas fake news. Então, essas fake news, é muito importante que a gente tenha um senso crítico para que a gente não acredite em tudo que lê, porque o que a gente lê e o que a gente escuta, isso se tornam pensamentos, né? E que podem se tornar pensamentos negativos, e pensamentos negativos se tornam preocupações, e preocupações são gatilhos para a ansiedade. Então, o cérebro entende isso como algo extremamente perigoso e que precisa o tempo todo estar se preparando para o pior que vai acontecer. E esses são gatilhos muito presentes hoje no nosso dia a dia que podem desencadear sintomas de ansiedade, tá certo, gente? Ou uma crise de ansiedade. E eu tô falando aqui separadamente, mas tem pessoas que têm um monte de coisa junto, faz várias coisas ao mesmo tempo, aí fica irritada, aí briga com as pessoas, aí as coisas saem do controle, faz um planejamento que não dá certo, porque tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, assim, vira um vulcão em erupção e uma crise de ansiedade pode sim aparecer a qualquer momento, né? E quando uma crise de ansiedade vem a qualquer momento, o que fazer então durante essa crise de ansiedade, certo? Uma das perguntas que mais aparecem, tanto no consultório com os pacientes, né, é como sair de uma crise de ansiedade. Na maioria das vezes, as pessoas ficam reféns, né? Não sabe o que fazer, porque é uma perda de controle total. Você fica refém do seu corpo, dos seus sintomas físicos. Você fica refém ali e essa falta de controle dá uma sensação de morte muito grande. Mas quando a gente está numa crise de ansiedade, a gente pode sim recorrer a algumas técnicas, tá? Que não são mágicas, gente, não são mágicas, não tem nada mágico aqui. Porém, podem ajudar você a reduzir a intensidade dos sintomas durante o ataque de pânico ou a crise aguda de ansiedade, tá certo? E quando a gente fala em ansiedade, são os 3 pilares, certo? Pensamentos, sensações e comportamentos. Então, uma das grandes técnicas para que você saia de uma crise de ansiedade, aliás, a principal técnica para a ansiedade é a respiração, tá? O que eu sempre ensino para os pacientes? Olha, é muito importante que você coloque o hábito da respiração profunda e prolongada no seu dia a dia, todos os dias, 3 vezes por dia, no mínimo. É preciso que você dê pequenas pausas para respirar profundamente e adequadamente. Por quê? Porque quando chegar uma crise de ansiedade, o seu cérebro já vai estar programado, treinado, para quando você sentar ou deitar, enfim,
do jeito que você ensinou seu cérebro. Quando você sentar, relaxar e começar a respirar, o seu cérebro já aprendeu o que ele tem que fazer. Não adianta, durante a crise de ansiedade, você sentar e respirar. Deixa eu respirar fundo. Ai, não tá funcionando. Ai, não tá funcionando. Não adianta, gente, se você não fizer o uso recorrente da prática da respiração, a respiração não vai resolver durante a crise de ansiedade, tá certo? Então, a prática mais usada e mais recomendada é a técnica da respiração. De preferência, a respiração diafragmática. Então, como é que a gente sabe que a gente está usando o nosso diafragma? Nosso diafragma é esse músculo aqui que está bem abaixo dos nossos pulmões. Então, quando você vai pegando aqui as suas costelas, né? Então, logo abaixo aqui das suas costelinhas aqui, tá o nosso diafragma. Então, quando você for respirar, fazer os exercícios da respiração, sente-se num lugar confortável, tá? Não precisa estar silêncio absoluto, pode ter outras pessoas na casa, não tem problema nenhum. O importante é que você foque a sua atenção na respiração. Perceba todos os barulhos que estão em volta, mas fique focado na sua respiração. E você vai respirar profundamente, tá? Inspirando e expirando por no mínimo 10 vezes. Mas qual é a diferença da respiração diafragmática? É que na diafragmática você vai perceber e sentir aqui, né? Vai colocar a mão aqui embaixo, tá? Aqui no seu diafragma, logo abaixo aqui do seu peito. E você vai respirar e vai sentir o seu diafragma levantando e abaixando, tá? Então, quando você expirar e inspirar, o seu diafragma precisa se movimentar, você precisa sentir ele aqui, tá bom? Então, sente-se numa posição ereta, confortável. E aí, você vai inspirar. E vai sentindo o seu diafragma. No início, você vai perceber que como você não tem muita prática de respirar profundamente, no início pode ser que te dê um pouco de tontura. Não se assuste, sabe por quê? Quando a gente está muito ansioso e fica ansioso durante muito tempo, a nossa respiração fica curtinha, né? E essa respiração curtinha acostuma o nosso cérebro a funcionar com pouco oxigênio, né? Com níveis mais reduzidos de oxigênio. Então, quando a gente respira profundamente, a gente está levando mais oxigênio para o nosso cérebro. E quando a gente leva mais oxigênio para o nosso cérebro, de uma vez, assim, né, que ele não está acostumado, as primeiras vezes vai dar um pouquinho de tontura, tá? Mas não se assuste, não se preocupe, porque é apenas o seu cérebro, o nosso corpo se adaptando a uma nova forma de respirar. Quanto mais oxigênio nosso cérebro tem, melhor é de estudar, melhor é de estar atento, melhor é de prestar atenção nas coisas, tá certo? Não se assuste, pratique a respiração diafragmática por no mínimo 10 vezes, praticando sempre todos os dias. Você vai ver que durante a crise, a respiração vai te ajudar muito, muito mesmo. Se você puder, né? Segunda técnica aqui, outra coisa que também funciona. Se você estiver num lugar aberto, se você estiver num lugar grande, se você estiver num lugar assim que você possa dar uma saidinha, que ninguém vai ficar te reparando, que você não vai ficar constrangido, saia e faça uma caminhada, tá certo? A caminhada ela é muito importante porque você, principalmente ao ar livre, ou na rua, alguma coisa assim. Porque quando você está caminhando, você está vendo outros estímulos, você está vendo outras cenas, outras coisas. Então, o foco da atenção sai de você e vai para outras coisas. Então, você vai sentir o vento, você vai ver o carro passando, você vai ver as pessoas indo para lá e para cá, certo? Você, com a caminhada, vai liberar endorfina, vai liberar serotonina. Então, faça uma caminhada rápida de 15 minutos, dá uma volta no quarteirão, vai até o final da rua e volte, porque com a caminhada, o fluxo da respiração também muda, né? Então, você já muda todo
o mecanismo da ansiedade fazendo uma caminhada. E isso é maravilhoso para você que está aí, por exemplo, numa crise de ansiedade. Então, se você tiver esse recurso, não adianta fazer caminhada dentro de casa, porque você vai ficar andando para lá e para lá e para cá, né? Não vai ter estímulos diferentes, não vai ter coisas diferentes para distrair você, tirar a atenção do seu corpo do que você está sentindo, tá? Então, de preferência que você saia de casa, que você desça do seu apartamento e que você possa fazer essa atividade, tá certo? A terceira técnica para você sair de uma crise de ansiedade, como eu disse, é mudar o foco. Se você não pode sair, se você, vai estar com medo das pessoas perceberem que você está numa crise de ansiedade, é você focar a atenção no seu ambiente. Então, vamos supor que você está passando mal, você está na sala da sua casa, né? Então, você vai prestar atenção no seu ambiente e você vai falar em voz alta 5 coisas que estão ao seu redor, tá? Então, não adianta só falar isso. Não. Então, senta, dá uma respirada. Estou tendo uma crise agora, é uma crise passageira. Lembrando que um ataque de pânico ou uma crise aguda de ansiedade, ela tem um curso de 15 a 30 minutos, depois ela começa a baixar, tá bom? Então, fala para você aí, é só uma crise, daqui uns 15 minutos vai passar, tá tudo certo. Então, deixa eu me acalmar aqui agora, vendo 5 coisas que eu estou vendo aqui no ambiente. Então, eu estou vendo o meu sofá verde musgo, eu estou vendo a TV preta que tá passando a Ana Maria Braga, tá? Eu estou vendo aqui meus porta-retratos, do meu marido, da minha filha, dos meus filhos, dos meus pais. Eu estou vendo o tapete da sala, que é confortável, fofinho, macio. Vai respirando. Estou vendo as cortinas das salas, das persianas que estão se mexendo com o ventinho, tá? Depois disso, você vai ouvir, prestar atenção em 4 barulhos. Fale em voz alta. 4 barulhos que você está no ambiente, certo? Então, aqui agora, como eu estou aqui do lado de fora, né? Então, eu estou aqui ouvindo o barulho das folhas ao vento, dos vizinhos conversando, dos carros passando lá na rodovia, que dá para ouvir daqui. E estou ouvindo o barulho de aviões, né, que sempre passam por aqui, vocês vão ver nas gravações, barulhos aí de cachorro, aviões, tá certo? Então, você vai falar em voz alta 4 barulhos que você está percebendo aí. Depois de você perceber 4 barulhos, você vai sentir os cheiros. Que cheiros você está sentindo aí na sua casa? Então, para um pouquinho e tenta perceber os cheiros. Eu estou sentindo o cheiro de amaciante da minha roupa. Eu estou sentindo o cheiro de comida que está vindo lá da vizinha, ou de pão da padaria, que está perto da hora do lanche, tá? Então, vai sentindo os cheiros que estão. Estou sentindo um cheirinho ruim, né? Do esgoto que subiu aqui, né? Então, sinta os cheiros que estão no ambiente, presta atenção neles, lembrando, sempre respirando, tá bom? Respirando, se acalmando. E por último, diga uma qualidade sua. Foca nessa hora em você, em algo bom seu. Foca numa qualidade sua. Eu sou uma pessoa determinada. Eu sou uma pessoa que corre atrás dos meus objetivos e eu vou sair dessa crise de ansiedade. Eu vou fazer o possível para ser melhor no meu trabalho, né? Então, foca aí numa qualidade sua, que você com certeza vai conseguir, essa técnica é super legal e que você vai ter resultados positivos nela, tá certo? Outra técnica também que é muito, muito boa, né? E é uma técnica, assim, de emergência, SOS, tá? Você já tentou respirar, não deu certo. A crise está muito grande, você não está conseguindo se controlar. Porém, você precisa estar em casa para essa técnica, tá?
Então, é a técnica do mergulho, é uma técnica de choque. Técnica de choque mesmo, tá? Quase choque, não é choque de tomada não, tá, gente? É uma técnica de choque térmico, é uma técnica do mergulho, em que você vai pegar uma bacinha, tá? Uma vasilhinha, vai encher de água gelada e gelo, tá certo? E aí, você vai fazer mergulhos de mais ou menos 20 segundos. Você vai mergulhar o seu rosto nessa água durante 20 segundos. Essa água gelada, esse choque térmico, tem o poder de baixar os batimentos cardíacos. Você vai estar tampando a respiração, então, de uma certa forma, vai controlar a sua respiração, tá? Então, você vai colocar o seu rosto todo dentro da bacia, tampar a respiração por 20 segundos. E a água gelada vai trazer esse resfriamento para o seu corpo. E esse resfriamento, o seu cérebro vai entender de que, opa, as coisas estão se normalizando, os ânimos estão esfriando, então eu já posso começar a relaxar, tá bom? Então, aprendendo a respiração, a sua respiração vai ficar mais controlada, vai diminuir os batimentos cardíacos e, consequentemente, você vai estar um pouquinho mais calmo, tá bom? Você vai repetir essa técnica aí umas 5 vezes, tá bom? Até você sentir que a sua ansiedade está diminuindo. Sentiu que a ansiedade está diminuindo, já parte para uma técnica de respiração, já começa a ir respirando, focando a sua atenção no momento presente, tá? Foi só uma crise, tá tudo bem, tá tudo certo. As coisas vão estar tudo bem. Foi um gatilho X, um gatilho Y, e que agora, ó, tá tudo ok, tá tudo bem. E que eu posso agora relaxar, tá certo? Gente, então, essas foram algumas técnicas para você usar durante uma crise de ansiedade, tá? Não existe fórmula mágica para uma crise de ansiedade. O mais importante é que você treine o seu cérebro a exercícios, você tem que praticar alguns exercícios para que o seu cérebro esteja treinado. Chegou a crise, você fez a técnica, fez o exercício, ele automaticamente ele vai começar a desligar e reduzir os sintomas da ansiedade, tá certo? E lembrando a você que essa aula vai estar depois lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Vai estar aqui disponível para você, aqui em algum link, tá bom? Para você acompanhar tudo direitinho, não perder nenhum momentinho. E vai estar lá no grupo do WhatsApp. Então, entra lá no grupo do WhatsApp. Se você tiver no Instagram, clica no link da bio. E se você não conseguir, manda um DM, manda um direct que a gente manda para você o link do WhatsApp, tá bom? Para entrar no grupo do WhatsApp. E lembrando que no dia 16, a gente vai ter uma aula super prática de técnicas e exercícios para reduzir a ansiedade, tá certo? Então, você não pode perder, vai ser uma aula mais prática, com técnicas e exercícios para os 3 pilares aí da ansiedade, né? Pensamento, sensações físicas e comportamentos, tá bom, gente? Então, obrigada por ter ficado até aqui, obrigada por assistir essa aula. Se você ficou até aqui é porque esse assunto te interessa e vamos nos ajudar, vamos conhecer a ansiedade e, como eu sempre digo, não existe mágica, existe prática para sair da ansiedade. Prática de atividade física, prática de terapia, práticas, né? Você tem que se movimentar, você tem que ter uma postura ativa diante da sua ansiedade, tá bom, gente? Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.